Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, né? Nós vamos hoje iniciar a nossa aula. Nós trabalhamos aí alguns temas importantes sobre a harmonia do lar, tema sobre os filhos irados, e hoje nós vamos falar sobre o casamento. E a nossa palestra, ela é baseada neste livro. Quando pecadores dizem sim, do Dave Harvey. Então, nós vamos trabalhar com este livro. Nós vamos Obrigado, meu irmão. Então, nós vamos trabalhar, aí estamos no mês de maio, trabalhando o tema da família, explorando esse tema na escola dominical, no culto, em outras atividades. E nós vamos, então, trabalhar esse livro que eu recomendo para você. Eu recomendo para você essa leitura, recomendo que você adquira material, porque isso vai fortalecendo seu casamento. Eu vou dizer para você, né? Já participei de palestras, leio livros e cada vez que nós começamos um novo trabalho, um novo projeto, estou aprendendo mais. Cada livro que eu leio, cada ensinamento que nós buscamos é uma surra que nós levamos, porque nós vamos aprendendo coisas que são, às vezes, tão óbvias no nosso meio, mas que nós não fazemos. E Deus vai falando ao nosso coração, nos ensinando, nos tratando, nos mostrando o que nós precisamos tratar, mudar no nosso casamento, na nossa vida. Então nós precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor diz e buscar o crescimento, buscar o enriquecimento. Então, participe de congressos, participe dos trabalhos da igreja e adquira o material. Invista no seu casamento. É importante fazer isso. Mas eu não sou casado. Você precisa fortalecer a sua visão, sua cosmovisão sobre família. Tá? Mas eu ainda sonho em me casar. Então você já precisa se preparar desde já para o seu casamento. Tá? E essa é uma das maiores preocupações que eu tenho. Estou aconselhando um casal online, convidaram para fazer o casamento. Estou aconselhando, é uma ex-ovelha, trabalhamos aí com ele muito tempo, e aí ele nos convidou. Mas não é só fazer o casamento. Falei, antes de casar, eu quero aconselhar vocês e passar as realidades do casamento. E olha, quando a gente começa a ter ideia do que é a realidade do casamento, dentro do casamento e também dentro da perspectiva de Deus, entende que casamento não é só estar apaixonado. E, aliás, é dessa forma que o livro começa. O livro começa com uma cerimônia de casamento. Imagine o dia do casamento. Padrinhos, familiares, a cerimônia, o pastor ali na frente, recebendo os noivos ali na igreja. Então, recebendo os noivos, direciona aquelas crianças ali para a salinha lá. Alguém, por favor. Então, imagina aquele dia empolgante, né? As músicas, toda a igreja decorada, tal. Os casais ali já na frente, né? Esperando, ouvindo a mensagem, esperando pelo momento de dizer sim. E aí, o pastor que está realizando a cerimônia daqueles bem antigos,
E ele faz aquela pergunta, sabe qual a pergunta nós estamos pensando aqui? Qual a pergunta que não é muito comum fazer nos casamentos hoje, mas que é clássica? Se alguém tem alguma coisa, né? Fale agora. Muito bem. Então a igreja faz aquele silêncio. E aí você ouve uma voz lá no fundo da igreja, alguém dizendo assim: bem, como eles sabem? Quero dizer, como é que eles sabem que esse casamento vai dar certo? Um senhor lá no fundo da igreja faz essa pergunta: como eles sabem que o casamento vai dar certo? Toda a igreja olha, fica aquele silêncio. E agora? Qual é a resposta? O que passa na mente das pessoas? Você imagina o que passa? Qual tipo de resposta passa nas cabeças ali? Né? Bom, provavelmente alguns ali, né? Que coisa, como essa pessoa ousa, né? Os amigos mais próximos, né? do casal, claro que vai dar certo, eles se amam, né? Nós conhecemos a história deles, eles são apaixonados, loucamente apaixonados, mas você conhece gente que era loucamente apaixonada e que hoje já separou? Hã? Outros estavam ali dizendo, né, falando, não, eu conheço a criação, eles têm uma boa criação, os pais sempre trouxeram bons princípios, vai dar certo. O pastor que está realizando a cerimônia, não é possível que esse casamento vai dar errado, eu passei vários livros para eles lerem, fiz o aconselhamento, é claro que vai dar certo. Um, um tio mais sem noção, vira para a esposa e diz: qual será o patrimônio que eles vão adquirir ao longo do casamento? Hã? Várias perguntas começam a surgir ali na mente das pessoas. E o pastor segue o casamento dizendo que Deus é quem vai abençoar e manter essa união. Mas nós já vimos muitos casamentos que foram feitos na igreja e que já foram desfeitos. Não é verdade? Então, fica a pergunta para nós: como o casamento pode dar certo? A senhora já causou. Já ficou todo mundo, meu Deus! Que, que moderno! Ainda bem que a senhora então termina de explicar, irmã. A três com Deus, né? Deus. Muito bem.
Exatamente. Muito bem. Deus abençoe, vamos. A aula já foi dada, muito bom. É muito bom ouvir esse tipo de experiência. Tá? Nós vemos aí como nós fazemos para que o casamento dê certo. Nunca vai ser fácil. O casamento tem os seus momentos bons, mas tem as suas dificuldades. Tem os seus momentos de luta. E quando eu aconselho, eu procuro exagerar nas dificuldades. Eu não falo sobre coisas boas. Só falo sobre problemas do casamento. Que é justamente para preparar as pessoas para esses problemas. Tá? Então, mas como um casamento pode dar certo? Ele precisa não só da bênção de Deus, mas como nós ouvimos, ele precisa da presença de Deus. Deus precisa estar presente. E como Deus se faz presente? Sim, na pessoa do Espírito Santo, ele está presente em nossos corações, em nossas vidas, mas ele precisa estar presente através da nossa busca pelo Senhor. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus em oração. O casal precisa orar. O casal precisa de estar na presença de Deus, um orando pelo outro. E buscamos a presença de Deus através da palavra de Deus, da orientação, do ensino da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual, a Bíblia nos direciona, a Bíblia é a verdade de Deus para a nossa vida e ela nos apresenta qual é a vontade de Deus para o casamento. Ela nos ensina qual é o propósito de Deus para o casamento, como nós devemos agir, como nós devemos lidar, como nós devemos tratar um ao outro, como nós devemos ou podemos resolver os conflitos, como nós vamos tratar o nosso coração, como nós vamos lidar com pecadores. A Bíblia apresenta. Então, nós devemos procurar a palavra de Deus. Mas dentro da palavra de Deus existe algo poderoso para transformar o coração dos homens. É o Evangelho. Lembrem-se, nós estamos lidando com pecadores, homens e mulheres caídos, pecadores que vivem longe de Deus, que vivem com o seu coração enganoso, que vivem a sua vida no seu orgulho, na sua vaidade, que acham ser cheios de justiça própria, pessoas que são difíceis, que são complicadas. E qual é o meio que Deus usa para transformar as pessoas? Para transformar o pecador, qual é o meio? É a pregação do Evangelho, é o Evangelho da cruz. Embora sejamos seres caídos, pecadores, Deus preparou o meio para a reconciliação, para a transformação e para Ele mudar a nossa vida. O meio que Deus preparou foi através da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para nos restaurar a comunhão com Deus, para transformar o nosso coração e nos levar a viver uma vida na perspectiva de Deus, na presença de Deus, não só dentro da igreja, não só sentado nos bancos, não só nos dias de culto, mas em todos os lugares aonde estivermos e todos os dias da nossa vida. O Evangelho, ele faz parte da nossa vida. Ele não faz parte apenas da parte religiosa da nossa vida. Mas ele está presente. É o Evangelho que deve transformar meu relacionamento com o próximo, é o Evangelho que deve pautar a minha profissão, os meus negócios, é o Evangelho que deve pautar a minha vida na sociedade, e é o Evangelho que vai pautar a minha vida e o meu casamento. Afinal, o Evangelho da graça e da transformação nos ensina paciência, nos ensina amor, nos ensina perdão, nos ensina a importância do arrependimento, da confissão
E todas essas coisas estão dentro do casamento também. É interessante que a Bíblia nos diz que para sermos cheios do Espírito Santo, nós não precisamos de dons espetaculares, mas nós precisamos fazer o quê? Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, né, quando ele fala para não nos embriagarmos com o vinho que há contenda, mas nos enchermos do Espírito Santo, ele apresenta com salmos, com a palavra, cânticos, hinos e cânticos espirituais, ações a oração, né, ações de graças, e o marido amando a sua esposa e a esposa sendo submissa ao marido. A palavra de Deus nos apresenta como nós podemos ser cheios da presença de Deus, como nós podemos ser sendo transformados por esse evangelho, sendo transformados pela palavra e agindo dentro de casa como crentes. Que a gente acha que dentro de casa nós podemos agir como ímpios. E quantas vezes nós agimos como ímpios dentro de casa? Né? É fácil, muitas vezes nós temos tolerância com as pessoas do trabalho, com familiares, com amigos, mas não temos a tolerância com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Então nós precisamos desse evangelho que transforma a nossa vida, não só no relacionamento externo, mas no relacionamento dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na intimidade. E para tratar disso, nós precisamos, como nós falamos, do Evangelho, o Evangelho que nos restaura e nos faz entender que o casamento é para a glória de Deus. E como eu tenho um casamento que glorifica a Deus? Como eu tenho um casamento que reflete a glória de Deus e que glorifica a Deus todos os dias? Quando eu busco agir dentro desse casamento de acordo com os princípios que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus então vai nos ensinar aí como lidar com o nosso casamento. Né? Então nós vamos trabalhar aí alguns pontos que o livro apresenta das Escrituras para lidarmos com o casamento. Né? O livro vai explorar aí temas relacionados ao perdão, a forma como os cristãos devem lidar com o pecado em seus relacionamentos, especialmente no casamento. E o nosso objetivo, portanto, aí é ajudar que os casais se fortaleçam. Esse é o objetivo de todo o trabalho que a igreja realiza com casais. O objetivo é fortalecer os relacionamentos. O objetivo é levar os cristãos a compreenderem seu papel, o que precisa acontecer, como mudar. E levar, aqui no nosso caso, é levar os cristãos a entender o ensinamento sobre perdão, misericórdia e amor incondicional dentro do casamento. Então, nós vamos trabalhar essas perspectivas aí no nosso estudo. Opa. O que significa reconhecer? Vamos começar. Né, o tema do livro é quando pecadores dizem sim. Então vamos começar pelo pecado. O que significa reconhecer que somos pecadores? O que vocês podem me dizer sobre isso? Ninguém é pecador aqui? Oh, meu Deus! Carecemos de Deus, somos falhos. O que mais? Somos humanos.
falha, exatamente. Bem, falível, falha, errado. Como entender isso, que nós somos pecadores, afeta a expectativa e o comportamento no casamento? O que te ajuda, né? O que te ajuda a saber que você é um pecador? Dependemos de Deus. O que mais? Não elevar a expectativa. Interessante. Exatamente. Ok. Bom, quando nós pensamos na realidade do pecado, nós vemos que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23. Alguém pode ler para nós? Todos nós somos pecadores. Essa é uma verdade fundamental. Tá? Essa é a realidade de todos os seres humanos, incluindo os cônjuges. Então, essa é a nossa realidade. Somos pecadores. Necessitamos da graça de Deus em nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus em nossa vida. Tá? Vejamos aí o que é pecado. Pecado é qualquer ação, pensamento ou atitude contrária à vontade e os padrões de Deus. Veja 1 João 3, 4. Então, o pecado é a transgressão da lei. Na teologia cristã, todos os seres humanos são considerados pecadores por natureza. Nós herdamos a condição dos nossos primeiros pais, falamos aí nesse domingo sobre isso. Né? Então, o impacto do pecado no nosso relacionamento, né, nos leva a entender que todos os indivíduos, incluindo os cônjuges, trazem consigo o quê? A sua natureza pecaminosa. Nos faz entender que todos têm falhas, todos cometem erros, que ocasionalmente se machucam. Isso é o que acontece. Então, como pecadores, nós precisamos da graça de Deus em nossa vida. Veja aí essa realidade nossa em 1 João 1, do 8 ao 9. Dê o 1 para mim, capítulo 1, 8 e 9. Deu 3. Se nós dissermos que não temos pecados, nós fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Né? O que esse texto vai nos mostrar é que no casamento todos nós somos imperfeitos. Não existe um cônjuge perfeito, nenhum cônjuge é perfeito. E nós precisamos lidar com as imperfeições uns dos outros. Mas como nós vamos lidar com essas imperfeições? Com amor e graça. Que é o que nós recebemos de Deus.
olha só como é fantástico a perspectiva de Deus. Você quer aprender como lidar com o pecador, com quem você casou, com o pecador que está ao seu lado? Olhe para Deus, porque quem é que lida com pecadores? Que os ama, que os trata como filhos, que os recebe na sua família, que cuida, que ampara. Quem é que faz isso? Deus. E como ele faz isso? Com amor e graça. Quando nós olhamos como Deus lida conosco, graça. Não é porque Deus nos aceita porque nós fazemos o bem. Não. É graça. E Ele não nos ama porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro, é o que a palavra nos ensina. Então, nós precisamos lidar com isso. As consequências do pecado no casamento. Quais consequências o pecado traz para o casamento? Então nós vamos ver aí. Primeiro é a quebra da confiança. Isso leva com os casais a terem um relacionamento de insegurança, de desconfiança, por conta de alguma mentira que foi descoberta, por conta de algo que não está sendo transparente na hora da comunicação, da conversa, por promessas que nunca são cumpridas. Então, o pecado quebra a confiança. O pecado também traz ressentimento e amargura. Pequenas ofensas, falas, vão se acumulando no coração. Pessoas não esquecem delas, vão ficando ali guardadas. E quando você recebe um casal no gabinete para conversar e falar que eles já estão na crise, estão num momento difícil, imagina como esses casamentos estão carregando, ou melhor, estão carregados de amargura e ressentimento. Nós temos dificuldades de lembrar de algumas coisas, não temos? Sempre falam, eu tenho a memória ruim. Você chega em casa, joga a chave do carro em algum lugar, depois, cadê a chave do carro? Cadê a minha carteira? Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para você o que o seu cônjuge fez ou disse que te magoou, você lembra o dia, a hora, até a expressão. Tem gente que se arrepiou. Ai, pastor, já estou vendo aqui. Nós lembramos disso. Porque o pecado traz ressentimento. Traz mágoas, palavras duras. Eu lembro de uma vez dar aula na escola dominical sobre isso e uma irmã falar, olha, eu me lembro do dia, ela contou, do dia que meu esposo disse assim, uma palavra dura, a expressão que ela usou, disse, eu preferia ter preferi uma agressão física do que ouvir aquilo. O esposo disse, eu não sei porque eu me casei com você. E ela guardou isso. Isso vai crescendo, vai trazendo uma tensão e vai trazendo amargura. Inclusive, nós ouvimos isso a semana passada, falando sobre os filhos. O pecado quebra uma comunicação saudável. Casais não chegam no gabinete para conversar ou não vão resolver o conflito entre eles. Não, amor, qual é o problema? Já chega com ignorância, respondendo com rispidez, com poucas palavras, às vezes sem nenhuma palavra. Então, o relacionamento quebra e os
cônjuges não conseguem muitas vezes lidar porque estão ali brigando, estão ali discutindo, se ofendendo, ou estão na defensiva, não conseguem resolver o problema. O pecado traz barreiras emocionais. É como se ele construísse um muro entre os casais. Vai construindo um muro, até que eles já não conseguem olhar para o outro lado. Existe uma barreira entre eles. E isso vai distanciando emocionalmente, vai levando a pessoa a ficar remoendo sentimentos, preocupações profundas, aumenta a distância emocional entre o casal. O pecado alimenta a justiça própria. Há pessoas e há cônjuges que se veem como superiores, moralmente superiores, incapazes de reconhecer as suas falhas, mas totalmente capazes de apontar a falha do outro. E aí, como nós vamos trabalhar com um casal que faz isso? Eu, uma vez no ministério, peguei um casal que eles brigavam muito. Separaram. E não tinham nenhum compromisso com Deus. Não estão nem buscando a Deus. Mas imagina você receber por vários dias, semanas, pessoas que só se ofendem. E teve uma hora que eu disse para eles o seguinte: ou vocês levam isso aqui a sério para tratar o casamento de vocês, ou vocês podem ir embora e cada um para o seu lado, porque eu não estou aqui para perder o meu tempo. Porque eles não praticavam nada do que nós conversávamos ou falávamos, mas só ficavam apontando os defeitos uns dos outros. E cada um deles tinha razão, nenhum reconhecia que estava errado. Ela era correta, ele era o correto. É um problema. Também, o pecado desgasta o compromisso mútuo de manter o casamento. Ele vai corroendo e as pessoas vão desistindo do compromisso. O que é o casamento? É uma aliança, é um compromisso. Um compromisso que foi feito diante do casal, mas principalmente diante de Deus. E Deus não gosta, não quer a quebra da aliança. Deus não tem prazer na quebra da aliança. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele aborrece isso. Ele odeia a quebra da aliança. Ele diz isso lá em Malaquias, no capítulo 3. Então, nós precisamos manter o compromisso. Mas como manter o compromisso? Se nós estamos tomados pelo pecado, se nós não tratamos o pecado, se nós não lidamos com o pecado. E o pecado afeta a intimidade do casamento. O casal, cada um dorme para um lado, já não tem mais intimidade, não tem mais carinho, afeto, amor, toque, não tem nada disso. Por quê? Porque não conseguem mais sentir o amor um pelo outro, desejar estar um com o outro. Não conseguem. Então o pecado vai trazendo todas essas dificuldades. E qual é a importância, então, de reconhecermos que somos pecadores? Lidar com todos esses problemas que nós tratamos até aqui. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que temos uma natureza imperfeita, que nós falhamos, que nós erramos,
que não é só o seu marido, que não é só a sua esposa que erra, mas você erra. Quando nós reconhecemos a realidade do pecado, nós nos tornamos mais humildes. O meu casamento está assim porque eu falei o que não deveria, porque eu agi como não deveria, porque eu não tive a atitude correta, eu não fiz o que deveria fazer. Essa é a humildade. Mas muitas vezes o que acontece é o contrário, o orgulho. E por causa do orgulho nós não resolvemos. Fica uma guerra. Qual é a guerra? Não sei se vocês sabem, mas existem alguns tipos de guerra. Tem a guerra da conquista, que é quando o inimigo vai invadir o território do outro e ele vai conquistar aquilo. E tem a guerra, né, da paciência, para cansar o outro lado. Deixar que o outro lado faça todas as suas tentativas até cansar e desistir. Ou até não ter condições de continuar a guerra. Por exemplo, isso foi o tipo de guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam atacando e os vietnamitas só tinham que esperar eles cansarem. Quando eles cansaram, eles voltaram. Teve vitória na guerra do Vietnã? Não, a história conta isso. Então, no casamento, às vezes acontece isso. Nós ficamos esperando quem vai cansar primeiro. Para pedir desculpas. Para reconhecer o erro. E não é assim, nós precisamos praticar a humildade. Eu falhei. Mas lembre, nós estamos lidando com pecadores. O reconhecimento nos leva a uma maior dependência de Deus. Isso foi dito aqui. Dependermos de Deus. Tem horas que não dá para depender do seu coração, não dá para depender da sua boa vontade, não dá para depender, né, do seu coração, do seu raciocínio, da sua razão. Tem hora que você precisa depender somente de Deus. E aí lembramos da palestra lá dos casais que nós tivemos, né, na Chácara Primavera. Orar. E falar: Deus, meu coração está duro aqui. Eu não consigo lidar com isso. Eu estou com vontade de esganar, Senhor. Se o Senhor não me socorrer agora, olha, eu vou aparecer no Cidade Alerta semana que vem. Então vem e trata o meu coração. E aí você vai depender de Deus para te ajudar. Reconhecer nossos pecados e confessá-los é um passo crucial para receber o perdão de Deus e do parceiro. Nós precisamos reconhecer, mas não só reconhecer, confessar os nossos pecados. Dizer que estamos errados. É o que Deus quer para nós recebermos o perdão dele e é o que nós devemos fazer para lidar com o nosso cônjuge. O Dave faz essa citação aí. O pecado é errado não por causa do que ele faz a mim, à minha esposa, ao meu filho ou ao meu vizinho. Sim, porque ele é um ato de rebelião contra o Deus infinitamente santo e majestoso. Então, olha só. O pecado não é errado só porque você vai causar problemas na sua vida conjugal. Mas saiba que se ele está causando problemas na sua vida conjugal, ele já causou um outro problema. Qual é o problema? O problema com Deus. Ele já ofendeu a santidade de Deus. E é Deus, e precisamos tratar não só com o nosso cônjuge, mas precisamos tratar com Deus. Às vezes a gente resolve as coisas entre nós, mas esquecemos de pedir perdão para Deus. Esquecemos de conversar com Deus.
O poder do perdão. Para lidar com o pecado, para lidar com as falhas, nós precisamos ter o perdão, desenvolver o perdão. O perdão é essencial para a reconciliação do casamento, para trazer aí um relacionamento saudável. Veja 1 Pedro 4:8. Então, nós precisamos do perdão. O perdão é um ato de amor. E diz aí que cobre a multidão de pecados. E não é isso? Deus nos recebeu porque o amor de Cristo e o perdão de Cristo cobriu os nossos pecados. Então, praticando o que Cristo praticou conosco, fez conosco, quando nós praticamos o perdão e o amor para com o próximo, nós estamos cobrindo a multidão de pecados. Perdão é uma decisão. Você tem duas opções: ou você vai se vingar, ou você vai perdoar. Ou você vai se manter ressentido, ou você vai perdoar. Então você, ao invés de se vingar contra aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, contra o seu cônjuge, você vai fazer o quê? Vai oferecer graça e misericórdia. Foi o que Deus fez conosco. Ao invés de Deus se vingar de nós, Ele nos ofereceu graça e misericórdia e nos salvou. Devia nos mandar para o inferno, mas nós fomos salvos pela graça. Fomos salvos pela graça, não fomos mandados pelo inferno, mas às vezes mandamos o nosso cônjuge para o inferno. E nada de graça. Misericórdia passa longe. O perdão é fundamental para a reconciliação e a restauração. Vai permitir que os cônjuges superem as ofensas e se movam na direção de um futuro mais saudável. Olha aí Efésios 4, 31 e 32. Paulo é fantástico. Já vem disso. Perdoando como Deus em Cristo vos perdoou. Então, nós precisamos nos reconciliar, tratar. E como vamos fazer isso? Através do perdão, é o que a Bíblia nos ensina. Lembra? Casamento para a glória de Deus. Casamento para a glória de Deus pratica perdão. A reconciliação. Os benefícios do perdão. O perdão vai restabelecer aquela confiança que foi abalada, que foi estremecida ou até perdida por conta das mentiras, promessas não cumpridas. O perdão reduz o ressentimento, faz com que nós vamos ser tratados e não mais guardando aquela mágoa, aquela que vai se transformando em ira, em fúria, mas nós vamos trabalhando isso. E o perdão promove a intimidade. Tudo aquilo que o pecado afasta, o perdão traz de volta. Quando há perdão, a restauração do relacionamento, a restauração do casamento, e as pessoas começam a desfrutar da intimidade, do amar, do toque físico, das emoções, dos momentos juntos, de alegria e descontração. Então, o perdão nos aproxima. A prática do perdão. O que deve acontecer no ato de perdão? Admitir as falhas. Reconhecer as falhas. Ter uma comunicação aberta. Conversar sobre o que aconteceu. Tanto quem foi ofendido como quem ofendeu. Cada um apresentar a sua fala sem transferir culpa. Apenas reconhecendo. E perdão é uma decisão.
aquele que foi ofendido tem que tomar uma atitude. E vou falar, biblicamente você não tem outra escolha. É preciso perdoar. Ação em amor. Pecado ou perdão vai nos levar a viver o amor de volta no casamento, a ter uma atitude como a que Cristo teve conosco, de reconciliação, de restauração, e vai nos levar à felicidade, às alegrias que nós precisamos desfrutar nessa vida de casados, na vida conjugal. Mas quais são os desafios do perdão? Lutar contra o orgulho. Muitas vezes nós não queremos perdoar por causa do nosso orgulho. E leva tempo, muitas vezes, para fazer isso. Ah, você me ofendeu muito, sou muito magoado, não quero saber, não quero falar, não quero conversar, não quero olhar, não quero... E o orgulho, o coração duro está lá. Então é preciso lutar contra o orgulho. Preciso tomar cuidado. Você não vai esquecer do que foi feito, mas também não é para ficar relembrando toda hora. Uma vez eu recebi um casal, problema sério no casamento, e toda hora que a pessoa ia, toda sessão, a pessoa fazia questão de levar o pecado que foi cometido. Mas porque essa pessoa queria fazer com que o seu cônjuge se sentisse cada vez mais culpado, mais humilhado. Porque ele se achava cheio de justiça própria. E quando nós colocamos essa perspectiva mostrando esse pecado, rapaz, quase que se divorciou do pastor também. E a repetição das ofensas. A pessoa que continua cometendo o mesmo pecado. Promete que vai mudar, que vai fazer diferente, mas continua fazendo as mesmas coisas. Isso é muito complicado na questão do perdão. Ah, mas já perdoei uma, já perdoei duas, já perdoei três. Perdoar 70 vezes 7 não é fácil. O perdão é algo que podemos, perdão e reconciliação é algo que podemos oferecer unilateralmente. Um pode oferecer o perdão, mas a reconciliação requer ambos. Os dois precisam e devem desejar a reconciliação. Reconciliação envolve restauração, vai levar muitas vezes algum tempo, paciência e o esforço de ambas as partes para reconstruir o casamento. Leva tempo. Às vezes o furacão que passa no casamento é igual aqueles que lá na Flórida que vão destruindo tudo e você tem que reconstruir. E isso leva tempo, paciência e esforço. Outra citação do livro: para a próxima vida já existe um cuidado garantido. Estamos falando da vida com Deus no céu, né? Da vida eterna. Então, por que não trabalhamos para tornar esta vida ainda melhor? A vida lá com Deus vai ser ótima. Mas nós temos que nos esforçar para tornar o nosso casamento aqui um pedaço do céu. Seu casamento pode ser construído ou reconstruído sobre um fundamento sólido e permanente. Mas devemos começar aonde o Evangelho começa. E aonde o Evangelho começa? Com perdão. Ali há esperança para pecadores que dizem sim. Aí, ó, tem até uma música de reconciliação aí, ó. Fala, Deus. Ó, longanimidade e paciência
É outro ponto importante. Efésios 4:2. Alguém leia para nós. Com toda longanimidade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Casamento exige longanimidade e paciência. Longanimidade é como você puxar um elástico até o fim. Tem que ir até o fim. É a qualidade de ser totalmente generoso diante das dificuldades, das ofensas, das provocações. Envolve a capacidade de suportar sem perder a calma. Longânimo é aquele que está vendo as ofensas, as dificuldades, mas ele suporta aquilo, ele procura entender, ver o outro lado, compreender a situação. Ele vai, dependendo da situação, ele até deixa isso passar. Ele não se preocupa, ele não vai levar aquilo. Ele já perdoou antecipadamente. Trata como se nunca tivesse acontecido. A longanimidade promove um perdão contínuo e um amor incondicional. Deus é longânimo conosco. Sim, exatamente. Exatamente. Ah, você é mole. Né? Vai dizer, ah, você parado. Hã? Então, a sociedade vai trazer isso. É Satanás colocando algo no nosso coração que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, a longanimidade ajuda a evitar um ciclo de retaliação e vingança. Ela vai promover paz, reconciliação. Esse é o objetivo dela. E a paciência? A paciência envolve aí o contexto da graça de Deus. Paciência é um fruto do Espírito, assim como a longanimidade. É um fruto do Espírito. Deus que produz ela em nós. E é a capacidade de perseverar, mesmo quando as mudanças parecem lentas. É a habilidade de suportar as provocações, as dificuldades, mantendo a confiança em Deus e sabendo que Deus está trabalhando. Então, essa perseverança é um reflexo da graça e da ação de Deus em nossa vida. Essa paciência e perseverança, né, nesses momentos. Então, precisamos da paciência. Quando você perde a paciência, faz o que não deve, age como não deve, e isso vai causar mais danos e conflitos. Temos que tomar cuidado com a justiça própria. Justiça própria versus misericórdia. Evitar cultivar uma justiça própria. Nós devemos cultivar a misericórdia. É isso que nós devemos. Então, uma pessoa cheia de justiça própria, ela se vê, como eu já disse aqui, superior, ela julga, ela condena, e ela é incapaz de ver os seus erros. Só o outro é errado. Veja aí Tiago 2,13. Então, olha só. Aqueles que gostam de julgar os outros, de condenar os outros, de apontar os erros dos outros, sem misericórdia, sem perdão, sem longanimidade, sem bondade, sem amor, saibam que o juízo para esses vai ser igual ao que ele deu para o outro. Lembram da parábola de Jesus, quando Jesus fala do credor, daquele que devia, né, uma dívida, uma soma grande, e o Senhor vai lá e perdoa
aquele que devia uma grande quantia, e ele vai vir à esquina e encontra alguém que deve uma quantia razoável para ele, né, pouco perto do que ele devia, e aí o que acontece? Ele vai lá, pega, cobra, manda lançar na prisão tal, e os servos viram aquela atitude e contaram para o Senhor. E assim como ele não teve misericórdia daquele que lhe devia, o rei mandou tratar igualmente e tirar tudo que ele tinha. Então, olha só, se você não tiver misericórdia, Deus não vai usar de misericórdia com você. A Bíblia fala algo muito importante sobre isso. Não julgais para não ser julgado. Com a mesma medida que julgais, será julgado. Lembre-se que quando você julgar alguma pessoa, achando ser superior a ela e sem misericórdia, Deus vai usar a mesma medida que você usou com você. Porque Ele é justo. Então nós precisamos tomar um cuidado com isso. A pessoa cheia de justiça própria é aquela que se vê superior moralmente, ela não comete erros, não comete falhas, ela é o juiz, ela decide quem está errado, quem não está, ela julga, ela não tem misericórdia, ela trata de julgar o pecado, de jogar o pecado na cara, de mostrar, só tem reações negativas, é insensível à fraqueza alheia, não vê que o outro errou porque é falho, porque é pecador, e falta autocrítica nela. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, são pessoas rápidas para notar, criticar as fraquezas dos outros, mas lentas em reconhecer as suas próprias fraquezas. É aquele que olha o cisco do olho do irmão, mas não vê a trave do olho dele. Isso acontece muito no casamento. A pergunta outra citação do Dave, a pergunta que costumava deixar-me perplexo: se amo a minha esposa, por que acho tão difícil tratá-la, ou tão fácil, melhor dizendo, por que acho tão fácil tratá-la como se não a amasse? Tem uma resposta universal. Todos somos o pior dos pecadores. Portanto, qualquer coisa que fazemos que não é pecado, resulta na obra da graça de Deus. Por que ele achava tão fácil tratar a esposa mal? Porque era um pecador. E quando nós tratamos bem, não é porque nós somos bons, é por causa da graça de Deus em nossa vida. Lidando com os conflitos. Precisamos enfrentar os conflitos de forma bíblica e saudável. Romanos 12, 18. Olha aí o que diz o texto. Então, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens, inclusive com a sua esposa e com o seu esposo. E para fazer isso, você precisa o quê? Examinar o seu coração. Quais são as motivações do seu coração para aquele conflito? Para lidar com aquele problema. Quais são as motivações? Outra coisa. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Lembre-se que você um dia também vai errar. E que você também vai precisar ser perdoado. Então, da mesma forma que você quer receber o perdão, perdoe também. Da mesma forma que você quer ser amado, ame também. Da mesma forma que você quer receber misericórdia, manifeste misericórdia também. Lembre-se
do inimigo interior. Sim, a culpa é do pecador, é. Mas lembre-se que existe um agente chamado pecado ali. E que leva a pessoa a fazer isso porque ela é uma escrava do pecado. Então leve em consideração isso. Evite transferir a culpa. A culpa é do fulano, a culpa é de Adão, a culpa é do governo, a culpa é da alta das coisas, a culpa é de todo mundo, menos minha. A culpa é do cachorro, da sua mãe, a culpa é das crianças, mas a culpa não é minha. Reações de misericórdia, confessar e se arrepender, confessar o pecado e mostrar que realmente está arrependido daquela atitude. E o crescimento espiritual, quando nós praticamos essas coisas, buscando a presença de Deus, nós não só crescemos no relacionamento, como crescemos no relacionamento com Deus. Então, abordar conflitos com uma atitude de paz e reconciliação, buscando resolver desentendimento através do diálogo e do amor. E aí nós caminhamos para o fim com os dois últimos pontos, o amor incondicional. Efésios 5, 25, olha lá o que diz o texto. Amar como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo é incondicional. Não foi motivado por nada, nem pelo amor da igreja, nem pela bondade da igreja, nem pela fidelidade da igreja, nem pela perfeição da igreja. Nada disso motivou o amor de Cristo. Pelo contrário, a igreja é falha, é imperfeita, a noiva de Cristo, ela é imperfeita. E mesmo assim, Cristo a ama. Então, é dessa forma que nós vamos amar. O modelo é Cristo. Então se nós queremos promover a glória de Deus, nós precisamos imitar a Cristo. Esse tipo de amor é um testemunho poderoso. Como é que você ama, apesar das falhas, apesar das imperfeições, apesar das dificuldades? Como é que você ama? Porque eu imito a Cristo. Então eu não vou amar só porque eu sou amado. Eu não vou amar porque faz tudo certo. Eu não vou amar porque sempre faz o que me agrada. Eu vou amar mesmo que não me agrade. Mesmo que não faça as coisas como eu quero. Eu vou amar ainda assim. Isso é um amor centrado no Evangelho. Amar incondicionalmente, assim como Cristo amou a igreja, o autor então vai enfatizar que o casamento para um casamento que não apenas sobrevive, mas prospera refletindo a glória de Deus e promovendo aí uma relação saudável e duradoura quando o amor é incondicional. Ele vai promover isso. Então esse tipo de amor é um testemunho poderoso e ele é um reflexo do amor de Cristo. Imita o amor de Cristo. O amor incondicional, ele vai facilitar a prática do perdão e da misericórdia. O amor incondicional vai promover a união mais forte e resistente às adversidades. O amor incondicional viver o amor incondicional ajuda os cônjuges a cultivar humildade, graça em suas interações diárias. O amor incondicional no casamento encoraja o crescimento do outro espiritual, cria um ambiente de segurança emocional onde ambos sentem aceitos e valorizados. O amor incondicional facilita a reconciliação após os conflitos. E o último ponto aí, o serviço no casamento. Ah, pastor, estava bom no amor, né? Para que falar de serviço?
Mas o autor fala sobre a importância de servir um ao outro, de ambos trabalharem juntos. Veja aí Gálatas 5,13. Então, nós devemos servir uns aos outros através do amor. Sua esposa não é sua serva porque você faz dela uma serva, e nem seu esposo é um servo porque você faz dele um servo, mas porque ambos, esposo e esposa, desejou ser um servo, servir. Então nós devemos ter o desejo de servir. Essa é uma atitude de humildade. Isso fortalece a união. O serviço no casamento envolve responder ao pecado e às falhas do cônjuge com misericórdia. E o ato de servir no casamento promove o crescimento espiritual. Então nós devemos buscar uma vida de serviço. Não é apenas uma prática recomendada, mas é a natureza do Evangelho. Nós somos servos uns dos outros, nós ajudamos uns aos outros, devemos estar sempre prontos a cuidar uns dos outros, socorrer uns aos outros, e no casamento é a mesma coisa. Então, quando nós experimentamos, fazemos isso, servimos no casamento, nós experimentamos a graça de Deus. E vamos criar um ambiente de perdão, de unidade. O serviço é um elemento essencial e ele glorifica a Deus. Quando você serve a sua esposa, quando você serve o seu esposo, você está servindo a Deus, glorificando a Deus. Mas servir não é quando você chega lá com o prato dele cheio de comida. Hã? Ai, ó, servi o meu esposo. Não. É ajudar nas coisas que são necessárias dentro do casamento. É um ajudando o outro. Um procurando facilitar para o outro, um procurando o melhor do outro. Então nós devemos fazer isso. Conclusão. O livro Quando Pecadores Dizem Sim enfatiza a importância de nós reconhecermos a natureza pecaminosa e a necessidade constante do perdão, amor incondicional e o amor incondicional no casamento. O livro destaca também a importância de cobrir pecados com amor e de agir com longanimidade, misericórdia, evitando atitudes de superioridade moral e julgamento precipitado. Temos que tomar cuidado com isso. Antes, às vezes, da pessoa falar, nós já estamos julgando. Nem entendemos. Ao seguir os princípios bíblicos apresentados, os casais podem construir um relacionamento mais forte. Podem construir um relacionamento duradouro que vai refletir a graça de Deus em suas vidas. Então, lembram da pergunta inicial? Como é que esse casamento pode dar certo? Se você buscar a presença de Deus e seguir a orientação de Deus, se o seu coração for transformado pelo Evangelho e se você reconhecer que é um pecador que precisa ser tratado todos os dias. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos por este momento aqui na escola dominical. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de ver a orientação e o ensino das Escrituras para lidarmos, ó Deus, com o nosso cônjuge. E como a Tua palavra é dura, ó Deus, porque ela entra no nosso coração e mostra o quanto nós somos falhos, o quanto nós erramos, ó Deus. Muitas vezes nos leva às lágrimas, porque nós nos identificamos mais com os erros do que com os acertos. Por isso pedimos, ó Deus, que pelo poder do Teu Evangelho,
pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor transforme os nossos corações. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lutar contra a natureza pecaminosa, contra o velho homem, para que possamos, ó Deus, ter uma atitude digna do Senhor que morreu na cruz por nós, do Senhor que pagou um alto preço por nós e quer que nós vivamos uma vida digna dele no casamento. Então que o Senhor nos ajude a sermos humildes, pacientes, longânimos, a amar incondicionalmente, a perdoar, nos leve ao arrependimento e a reconhecer, ó Deus, o quanto nós somos falhos. E que muitos relacionamentos possam ser restaurados, tratados e transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.